4. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Deus, o Senhor, condena. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabe. Entregou nas mãos de quem? Jabe, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército, de Jabe, eu vou ler e vou explicando. O comandante do exército de Jabe se chamava Sísera, que habitava em Arosete. Os israelitas se lamentaram e clamavam a Deus porque Jabe, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as causas e as questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens, dentre os filhos de Naphtali, os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. E eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabe, marche com seus carros e com suas tropas até o rio de Quisson, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vier comigo, eu irei, mas se não vier comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo, contudo não será tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque colocou as tribos de Zebulon, de Naphtali, e separou os 10.000 homens que o seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entretanto, o queneu Heber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Abob, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tassanim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, os 900 carros de ferro, todas as suas tropas de Arosete, ao rio de Quisson. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não achou Deus na tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 soldados após dele. Deus encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro, todos os seus numerosos exércitos diante de Baraque. Sísera soltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada, não sobrou nem um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, a esposa de Heber, o queneu. Portanto, havia paz entre Jabe, rei de Azor, e o clã de queneu Heber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda. Não temas, ele prontamente aceitou o convite, e ela o abrigou com o tecido. Então ele rogou: dá-me peço de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite, deu o leite para ele beber e o cobriu de novo. Sísera recomendou àquela mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responda imediatamente não. Então Jael, a esposa de Heber, tomou sua estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente até ele e cravou a estaca na temporada, na testa, atravessou-lhe a cabeça e ficou na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque perseguindo a Sísera. Jael saiu ao seu encontro,
anunciou: vem, eu mostrarei o homem que procuras. E ele entrou com ela e contemplou que Císera havia morto com uma estaca atravessada na sua testa. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra muito forte. É uma história assim que você fica... eu li aqui, né, um pouco rápido, não sei se deu para você compreender, mas fica aquele negócio: Deus mandou, e um entrou, e um saiu, e o outro morreu. É mais ou menos isso que eu entendi, não é assim? Mas a palavra, ela é muito forte. Ela fala sobre duas mulheres, né? Débora e Jael. E a Bíblia fala que era um tempo de opressão. Então, assim, no passado, Deus sempre levantava um homem, né? Para um profeta, um filho, alguém que ele pudesse falar. Imagina que aqui fosse Israel. E aí Deus olha para Israel e escolhe alguém. Vamos lá, vou escolher aqui o Cauã. Aí Deus fala: Cauã, Deus levanta o Cauã, começa a usar o Cauã, enche ele, e aí o Cauã se torna ali um profeta, ele é levantado para ministrar. Ele é como o sacerdote que ele recebe e traz para o povo. Quem está entendendo? Amém? Amém. Então foram se passando ali os líderes que o Senhor levantou, até que chega Moisés, que é muito conhecido, Moisés pelo grande líder, né? Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué. E depois da morte de Josué, Deus levantou Débora. E aí é impressionante porque Débora era uma senhora. E vocês vão concordar comigo que as mulheres, até pouco tempo, as mulheres, elas não tinham assim, vamos dizer assim, uma força de se levantar. Mas eu quero dizer para você, no meio de tudo isso, era um tempo de opressão. Eram 20 anos, quem lembra que a gente leu? Eram 20 anos de opressão. E o Eterno lá da glória, lá do céu, ele olha a mãozinha do cobre, porque Débora era, né? A gente fala, lembra das irmãs que era do jejum, da oração, né? Antigamente, eu uso o cobre também, né? Mas quando a gente fala a mãozinha do cobre, a gente está falando assim: a irmã dela de fogo. Quando minha irmã assim na direção, quem era dessa época aí? Levanta a mão para a gente conhecer. Quando a irmã levantava na direção, o Lucas era assim. Quando a irmã levantava na direção, podia dizer 5 passos que ela tinha que dar. O varão se convertia, pedia perdão. Não era Lucas, era só 5 passos que ela ia dar na direção dele. Mas ela já: olha, Deus, me perdoe, eu sou crente, perdão no passado, esquece tudo aquilo. E aí a irmã chegava, por causa do pânico que as pessoas tinham quando encontravam a irmã, né? Que ela tinha uma referência, né? Ela tinha um sinal. E aí Débora era assim, ela era essa pessoa. E o Eterno levanta ela no meio daquela opressão, 20 anos. As pessoas, elas não conseguiam ouvir Deus. Eu não sei se você já ouviu falar como que era o exército dos cananeus. Porque é um exército que eles eram maus. Eles queimavam as pessoas em praça pública. E eles queimavam, eles faziam questão de fazer a maldade. E é incrível que a Bíblia fala que o exército tinha carro, e eles eram carros de ferro. Naquela época, o povo de Deus tinha essas condições, e aqueles carros, quando passavam, parecia que estremecia o chão. O povo tinha pânico, e no meio da confusão, uma mulher conseguia ouvir Deus. O que eu quero perguntar para você nesta noite: como que eu e você fica no meio da confusão? Será que eu e você, no meio da opressão, no meio da tribulação, será que eu consigo escutar a voz de Deus? Será que eu consigo identificar, ser obediente, continuar fazendo o que agrada os olhos do Senhor? E a Bíblia fala que Débora era essa mulher. E eram 2 exércitos: tinha o exército do povo de Israel, liderado por Baraque, e tinha o exército inimigo, liderado por por Císera. E aí a Bíblia fala que um dia o Senhor usa a vida daquela mulher. Ela estava debaixo de uma tamareira e as pessoas vinham até ela. Sabe que quando uma pessoa tem a presença de Deus, as pessoas
Deus. Eu preciso que alguém busque a Deus. E ali a Bíblia fala que Débora estava lá naquele lugar e as pessoas iam para ela. Ninguém tinha resposta para nada. Débora tinha resposta. E não era dela, queridos. A Bíblia fala que Deus nos dá dons. E o Senhor nos dá dom de sabedoria. Eu não sei se você já viu pessoas que você vai se reconciliar com ela e ela tem uma palavra direta que você sai confortado e impactado. Sabe? É o dom de sabedoria que o Senhor está dando, o dom de palavra de sabedoria para a pessoa dar uma resposta. E ela tinha dons dados por Deus. Então as pessoas iam lá, se consultavam com ela era juíza, foi levantada como juíza, ela resolvia as causas das pessoas. E aí um dia o Senhor fala para Débora: Débora, eu vou usar a sua vida para falar com o Baraque. Estou falando aqui da forma que eu entendi, lendo a palavra. E aí Débora, ela chama Baraque, presta atenção, ele era o líder de um exército, ela era uma senhora idosa debaixo da palmeira, mas ela era valente porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dela. E aí ela manda chamar lá o soldado e ele vem na direção dela, né? Baraque significa trovão. E aí vem o trovão na direção dela, você imagina, né? Com toda a sua glória. Vamos dizer assim, um homem líder reconhecido ali, né? E aí chega na frente dela e ela fala: olha, Baraque, assim diz o Senhor para você: reúne 10.000 homens
E o Senhor trouxe vitória para todo aquele povo. Deus deu fim a uma guerra. Deus deu fim a 20 anos de opressão. Amém? Só que o Senhor, Ele ministrava em meu coração da seguinte forma. Quando o inimigo chegou dentro da casa de Israel, ele bateu lá na casa de Israel. Jael abriu a porta, ela sabia quem estava lá na porta, ela sabia que era Sísera, ela sabia que era o chefe do exército inimigo. E ela abriu a porta e falou: pode entrar, meu Senhor. E ele entra, ele se deita, ele se senta, e ele fala para ela: estou com sede. Ela disse: vou fazer melhor, eu vou servir leite para você. Serviu leite para o inimigo. Cobriu ele. Quando ele dormiu, quando ele se acalmou, a Bíblia fala que ela foi e pegou uma estaca. Acho que era maior que esse microfone, né? Com certeza. Ela veio bem quietinha, ele estava dormindo. O inimigo estava dormindo dentro da casa dela. Ela veio bem quietinha, pegou a estaca, reuniu toda a sua força e, de uma vez só, cravou. Atravessou a cabeça do inimigo. O Senhor, Ele ministrava na minha vida essa palavra, que muitas vezes o inimigo, ele bate na minha porta, na sua porta, e ao invés de você criar uma estratégia para você acabar com ele para sempre, você permite ele entrar e fica com medo dele. Sabe, recua. Deixa o inimigo fazer o que quiser. Está tudo bem, a hora que ele quiser, vai embora. As pessoas sonham e elas rompem e elas vão crescendo nos seus sonhos, mas Satanás, ele não sonha com nada. Satanás, ele só tem um projeto apenas, dividido em 3 partes: matar, roubar, destruir. Ele não vai ficar mudando de ideia. Ele não vai ter sonho amanhã de acabar com a minha vida. Não, ele já tem projetos para destruir. Não sei se você está entendendo. A Bíblia fala lá em Gênesis que o Senhor, Ele nos... Qual é o plano de Deus para mim e para você? Lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz o quê? Ela diz: crescei, multiplicai e governar. Crescei, multiplicai e governar. Gênesis capítulo 1. Ele falou para o homem crescer, multiplicar e governar. Quando ele criou ali, né? Ele criou primeiro a terra, em Gênesis 1, depois ele foi ampliando até chegar no homem e na mulher. E ele falou crescer, multiplicar e governar. Então Deus tem um plano para mim e para você. O plano de Deus para mim e para você é crescer, multiplicar e governar. Seja feliz, sonha mesmo. Faz igual a Tati, Rodrigo, faz, vai lá. Cresce, rompe, sonha, avança, prospera. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Amém? Só que o projeto do diabo é entrar na sua tenda. Porque ele veio para matar, roubar e destruir.
Então, se Jesus não tivesse passado em Gadara, aquele moço não seria liberto, 10 cidades não seriam libertas. Quem está entendendo diz amém? Então, o diabo, ele faz isso. Ele quer parar, não é só você. Ele quer parar eu. Ele quer parar a igreja e aqui, ele quer parar a outra igreja, e ele fica tapeando, e ele fica levando os crentes, né, a balancear. Faz o básico e está tudo bem. Porque assim, meu querido, eu estava numa reunião de mulheres e eu vi uma pastora pregando e ela falou bem assim, ó, tem crente que eles podem ter um cachorro, quanto mais o diabo. Nem o cachorro tem medo dele, quanto mais Satanás. Mas queridos, não é assim que o Senhor me quer, não é assim que Ele te quer. Ele te vê como Débora, Ele te vê como Josué, Ele te vê como Moisés, Ele te vê como um valente que pode ser usado de uma forma extraordinária. Lá do céu Ele olha para mim diferente. Satanás pode olhar e achar que você é um covarde, ou eu sou covarde. Ele pode falar o que ele quiser, mas o céu olha diferente. O céu fala outra coisa a meu respeito. Para mim sobreviver, para mim suportar as guerras que eu já passei e chegar aqui hoje para pregar para você, eu tive dias que eu tive que falar assim na minha casa. Filipenses capítulo 4. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando você declara a palavra, o diabo corre na hora. Se tem uma coisa que o diabo tem pavor, é da palavra de Deus. Isso aqui acaba com Satanás. O próprio Senhor Jesus disse, né? Assim está escrito. Quando Jesus fala para o diabo, assim está escrito, ele ó, não espera nem o resto, ele já corre. Muitas vezes eu tive que falar Filipenses 4. Eu vou ensinar esse segredo para você. O dia que você acordar, se sentindo uma formiga. O dia que você acordar, você vai falar, nossa, eu estava tão crente domingo e hoje já estou tão vazio. Nossa, eu senti aquele fogo lá na igreja. Hoje eu não estou sentindo mais nada. Porque se você não se alimentar todos os dias, se alimentar todos os dias, você vai se enfraquecer, você vai sentir cansaço, você vai sentir desânimo. Tem o culto de quarta-feira, você não vai ter vontade de vir. Aliás, nem sempre é vontade, tá, queridos? Porque o Senhor Jesus, quando morreu lá na cruz, Ele falou, ó, passa de mim esse cálice. Acho que Ele não estava com muita vontade, não. Mas Ele falou, não, seja como tu queres. Servir a Cristo não é vontade, obediência. Amém? Fala comigo, servir a Cristo não é vontade, é obediência. Eu faço porque eu obedeço. Amém? É assim que funciona. O Senhor falava, não, você vai ficar, você vai permanecer nessa guerra, você não tem que pelejar, eu estou pelejando por você. Eu estou no controle da sua vida. É muito difícil suportar o treinamento. É muito difícil suportar o processo. A gente quer pegar atalho, a gente quer dar o nosso jeito, mas o Senhor nos convida hoje a voltar os nossos corações, a parar de pegar atalho. Você conhece a verdade, você conhece a palavra, então agora é tempo de pegar a estaca e ir na cabeça do inimigo e não deixar mais ele fazer
Bíblia